Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco. Irmãos, nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre um dos temas caríssimos para a Igreja do Senhor, sem sombra de dúvidas, para o Ministério Pastoral. Nós temos refletido sobre isso há algum tempo em nossa igreja, observando as instruções de Paulo a Timóteo. Paulo ali faz um raio-x do que é o ministério pastoral ao instruir a Timóteo. Sem sombra de dúvidas, esse assunto é um dos conteúdos que tem faltado nas nossas igrejas. É entender um pouquinho a alma do pastor, é entender um pouquinho os deveres do pastor, o espírito do pastor durante o seu pastoreio. Nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. A ideia, então, dessa série de exposições que nós temos em nossa igreja, e eu pensei uma dessas exposições para que nós pudéssemos refletir aqui, é observar um pouquinho a mente do pastor, as inclinações do ministério, tanto no pastoreio da sua família, como no pastoreio da própria igreja, para que nós pudéssemos, talvez de forma um pouco mais sensível, observar essa função tão brilhante, tão importante para o povo de Deus. E é muito importante que você entenda isso. Nenhuma outra função, nenhuma outra profissão, nenhum outro desempenho que algum homem possa exercer na face da terra é observado de forma tão detida, tão brilhante, tão fabulosa e com tamanha importância do que a função ministerial, do que a função do pastor. Quer sejam aqueles que querem fazer queda de braço com os pastores, quer sejam aqueles que querem ser superiores aos pastores, quer sejam aqueles que não querem se submeter aos pastores, independente disso, a verdade permanece, a verdade prevalece. Não há função mais brilhante, mais enaltecida, mais valiosa do que a função exercida pelo pastor. E o quanto mais rápido as nossas igrejas se aperceberem disso, nós mataremos menos pastores, nós mataremos menos líderes, nós edificaremos estruturas que os apoiem, que os fortaleça. Mas é justamente a falta dessa percepção que faz com que igrejas muitas vezes se tornem cemitérios de obreiros, cemitérios de pastores. E quando nós compreendemos isso, meus irmãos, quando nós entendemos de forma muito vívida a necessidade de ter os olhos para o ministério da palavra, para o ministério da pastoral, os mesmos olhos de Deus, os mesmos olhos do Senhor Jesus Cristo, o fundador da igreja, os mesmos olhos do Espírito Santo de Deus, aquele que, como nós lemos, muniu homens especiais, de forma especial, para fazer uma tarefa especial, que vocês não são capazes de fazer, porque não foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus para assim fazer. Existem alguns homens que de forma muito especial foram dotados por Deus para conectarem pessoas desse mundo ao mundo por vir e nutrirem, não com nutrientes desse mundo, mas com nutrientes do mundo por vir. E é importante perceber que esses homens são pecadores, frágeis, fracos e dependentes do poder do alto para que essa tarefa seja realizada. E tão importante é também entender que muitas vezes vocês serão nutrientes usados por Deus para fortalecer esses homens e as suas famílias. Talvez um dos maiores problemas da igreja seja justamente esse. Nós não percebemos a riqueza que é ter homens dotados por Deus, profundamente convictos da sua vocação para o exercício da função. Mas especialmente essa igreja, eu creio que essa igreja, especialmente por esse período que tem passado,
conseguem sentir esse sabor e essa importância de uma forma ainda mais particular, e isso não deve ser desprezado. Igrejas sem pastores morrem. Igrejas sem pastores adoecem e morrem. Igrejas sem pastores ficam completamente desnutridas e morrem. Nós precisamos ter essa profunda convicção para fazer aquilo que o Senhor nos muniu para fazer. Grande parte do problema da igreja e dos seus líderes, portanto, talvez o maior deles, reside no fato de que a igreja, seus membros e seus líderes também não entendem, não compreendem, não são tomados pelo profundo valor da própria igreja, pelo profundo senso de riqueza do que é a igreja. A igreja não é um amontoado de pessoas. A igreja não é um ansiolítico para as nossas necessidades, para as nossas ansiedades. A igreja não é um clube, a igreja não é um amontoado de pessoas que buscam andar em comum para ter o regozijo das suas almas, ao mesmo tempo que comungam com esse mundo. A igreja é a instituição mais rica, mais bela que tocou nessa presente era, porque a igreja pertence ao mundo por vir. Então, se possui pessoas e igrejas que não entendem o valor dos seus líderes, também possui igrejas e líderes que não entendem o valor da igreja. E essa cegueira ou essa miopia dentro do povo de Deus é a sua própria ruína, é a sua própria destruição. O valor da igreja, portanto, muitas vezes por muitas pessoas é concebida de forma tal que não exige nada deles, nenhuma mudança, nenhuma renúncia, e isso é extremamente absurdo, porque exigiu o sangue, a carne do Filho do Deus vivo. Mas para muitos, não passa de um checklist durante a semana. Quando refletimos sobre a fé, quando nós refletimos sobre o próprio Cristo, quando nós refletimos sobre a sua obra grandiosa, fundadora do que nós somos, de uma nova realidade, desvendando para nós os mistérios de Deus que foram registrados nos anais da história da fé, infelizmente, a maioria de nós, diga-se de passagem, obstinadamente, decide não internalizar a grandeza disso tudo. E isso não acontece apenas com membros de igrejas comuns, infelizmente, também muitos líderes sucumbem a essa realidade de desprezo para a própria igreja. Ainda que seja impossível olhar para a santa palavra de Deus e não perceber nos seus registros a riqueza do que é posta ali. Mas ainda mais, ainda que seja impossível olhar para a santa palavra de Deus e perceber que ela não foi escrita com papel e tinta, e sim com carne e sangue. Na verdade, se nós colocarmos os ouvidos de forma muito atentos sobre as nossas Bíblias, nós ouviremos ecoando os gritos e gemidos dos santos que viveram e morreram para preservar o bom testemunho de Cristo, a fé e a fidelidade no Deus Todo-Poderoso, no Cristo ressurreto e no poder do Espírito Santo de Deus. Mas nós somos muito agitados para fazer isso. Nós não queremos ver sangue, nós não queremos ver a carne moída, nós não queremos ouvir os gritos e os gemidos, porque isso incomoda o nosso coração, isso afeta o nosso ego. No entanto, muitos se colocam como um contraste ímpio e cruel dessa beleza sangrenta da fé,
julgando cegamente ser possível relegar a fé, o testemunho cristão e a igreja à periferia da nossa vida. A igreja não ocupa a periferia da vida de ninguém. A igreja é o centro do crente, a igreja é o centro do cristão. Ou a igreja está no centro de nossas vidas, ou nós não entendemos o que é igreja. Nós simplesmente relegamos a igreja às nossas comodidades, às nossas necessidades. E a pergunta básica diante disso é: o que você enxerga no relato bíblico de fato? Será que você vê ali uma fábula, uma mera ficção? Será que é impossível apagar o sangue, abafar os gritos e os gemidos? Porque muitos deram a vida pelo que nós vivemos hoje. O que você enxerga ao olhar os registros bíblicos? O que você vê? Você vê posturas insensíveis, você vê posturas apáticas, você vê posturas displicentes. E quando nós olhamos para a história da igreja, o que nós vemos? Os santos testemunhos de homens e mulheres que viveram e morreram pela fé, mas ainda assim, diante dessa pergunta, você pode pensar alguns casos e responder o que vê. Sim, eu vejo displicência, eu vejo apatia, eu vejo comportamentos ímpios e cruéis. E daí então vem uma segunda pergunta, que se harmoniza com a primeira. É verdade, você vê isso. Mas quais resultados você vê na vida daqueles que trataram o povo de Deus e a igreja do Senhor dessa forma? O que você vê? Quais são as consequências morais e espirituais daqueles que no relato bíblico, na história da igreja, trataram a igreja com apatia, com impiedade, com perversão, com imoralidade, com displicência, com insensibilidade? O que você vê? Quais são as consequências? Inanição, confusão, miséria, cegueira, insensibilidade, destruição e morte, porque isso também você vê. Isso também você vê. E quando isso acontece, nós vemos a podridão da alma tomando completamente o corpo e o levando à decadência, ao sofrimento, à morte e à miséria de suas próprias escolhas, porque escolhas podres geram vidas de morte. Mas isso também eu sei que você vê. Por isso a igreja e os seus líderes precisam definitivamente compreender algo que vai mudar de uma vez por todas o rumo da sua existência. A fé, a igreja do Senhor são tesouros inseparáveis um do outro, pelos quais nós somos chamados a viver e a morrer. Quer você aceite isso ou não, quer você entenda dessa forma ou não, essa é a mais pura verdade dos registros bíblicos. Qualquer um que não pense assim não é digno de ser membro da igreja do Senhor. Qualquer um que não pense assim não é digno e não tem a envergadura do alto para liderar a igreja do Senhor. Se você fizer uma análise muito rápida, muito rápida, se o seu líder espiritual, se os líderes da sua igreja tivessem a mesma disposição que você tem para a igreja, como seria essa igreja? Se o seu empenho para o estudo da palavra de Deus, para uma vida de oração, para a renúncia, tivesse o mesmo empenho que você tem para a oração, para estudo bíblico, para a renúncia, como seria a liderança da sua igreja? Respondendo essa pergunta tão simples, você sabe que aqueles que assumem esse púlpito e a vanguarda do pastoreio da igreja
são pessoas especialmente vocacionadas por Deus. Basta responder essa simples pergunta. Basta fazer essa simples análise. Observando Paulo, quando Paulo ele comissiona Timóteo para a sua missão em Éfeso. Éfeso agora, pode abrir 1 Timóteo capítulo 1. Éfeso agora está sendo pastoreada por Timóteo. Mas isso só depois de chegar aos ouvidos de Paulo sobre a orientação do Espírito Santo de Deus, que aquela igreja deixara de ser igreja. Que ali agora não reside mais a igreja do Deus vivo, a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Agora ali, aquelas pessoas não passam de um amontoado de pessoas. Timóteo é comissionado por Paulo porque deve trazer de volta aquele grupo de pessoas ao local de que nunca deveria ter saído. Portanto, se ajuntar, cantar cânticos, ler a palavra de Deus, não nos constitui igreja de Deus. Existe uma forma de ser igreja de Deus. A igreja de Deus é identificável, é distinta de qualquer outra instituição. A igreja de Deus, sendo fiel, saudável, é distinta de grupos de pessoas que, embora busquem afagar as suas consciências, não são igreja de Deus. E Timóteo recebe essa missão e prontamente aceita essa missão. E juntamente com essa missão, Paulo envia essa carta com orientações, com instruções do que ele deve fazer para trazer essa igreja do local que ela nunca deveria ter deixado. Mas agora, ao receber essa carta, essa igreja não é uma igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, reforça isso. Ela não é mais casa de Deus. Ela não é mais a coluna e baluarte da verdade. Então Paulo lembra a Timóteo que, assim como ele testemunhou inúmeras vezes ao seu lado, a igreja e o ministério exigirão a sua vida. Ao pastorear a igreja, ele precisará verter a sua própria vida. O capítulo 1, todo o capítulo 1, depois do distintivo de autoridade que Paulo dá para dar as orientações para Timóteo, mas Timóteo não precisa disso, mas para que a igreja, quando tivesse acesso a essa carta, pudesse receber Timóteo como delegado apostólico, com a autoridade que Paulo tem e se dobrar diante da liderança de Timóteo para que ele pudesse fazer aquilo que Deus separou para que ele fizesse. Paulo precisa mostrar sua autoridade, e assim também cabe a vocês. Se vocês não receberem esse homem com a autoridade que Deus deu a ele, essa igreja não caminhará para a vontade de Deus e pela vontade de Deus. Confiança, irmãos, é entrega ao coração. Confiança significa justamente isso, entregar ao coração sem condições, sem condicionais, entendendo que nós somos conduzidos por homens de Deus, capacitados e vocacionados. Isso significa pastorear a igreja de Deus com autoridade, é ser recebida com essa autoridade. Se a igreja de Éfeso não tivesse recebendo as palavras de Paulo com autoridade, também não receberia Timóteo com autoridade, e o seu sucesso seria completamente levado ao fracasso. Mas não foi isso que aconteceu, porque quando João escreve Apocalipse, a igreja de Éfeso está lá. Se Paulo não tivesse enviado Timóteo, a igreja de Éfeso teria morrido. E observa o que Paulo faz, ele não envia um programa, ele não envia outra carta, ele envia um homem como um antídoto para o veneno que estava assolando toda aquela igreja e que estava matando a igreja de tal forma que aquela igreja estava dando seus últimos suspiros no lamaçal de sangue. Ele envia um homem, aquilo que nós tantos desprezamos, seja porque nós temos notoriedade na sociedade, seja porque nós temos graus acadêmicos maiores, seja porque nós temos mais posses, seja lá por que for, muitas vezes nós olhamos para os nossos líderes de cima para baixo, relegando a escória. E fazendo isso, nós buscamos a nossa própria ruína, mas com o coração completamente insensível.
para que isso esteja acontecendo, completamente. No final das contas, quando a fatura chegar e nós percebermos que chegou uma conta que nós não podemos pagar, não vai ter mais jeito, não vai ter mais volta. Miserável o povo que mata os seus profetas. Depois dos primeiros 2 versículos do capítulo 1, Paulo mostra a Timóteo uma série de deveres dele ali. É por isso que o primeiro capítulo ele serve de fundamento, não somente para a primeira epístola de Paulo a Timóteo, mas para as próprias epístolas pastorais, especialmente as 2 cartas que Paulo envia para Timóteo. Esses deveres são expostos ali, proteção e preservação da igreja, versículo 3 a 7. Esses versículos 3 a 7, eles são o centro da missão que Timóteo recebe. Versículo 8 a 11, a instrução da igreja é um desses deveres. Versículo 12 a 17, o modelo de renúncia e devoção que o líder deve ser para com a igreja. E os versículos que nós refletiremos hoje. Um dever de um oficial da igreja é compreender que o ministério é uma guerra. Compreender que o ministério é uma guerra. Observe os versículos 11, 18 a 20 de 1 de Paulo a Timóteo. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vamos parar um instante e orar? Nosso Senhor, graças nós damos a Ti, ó Pai, porque coisas tão maiores do que nós estão sendo reveladas por Tua palavra. Graças nós damos a Ti por sermos expostos a uma porção tão rica das Tuas Sagradas Escrituras. Então, Deus, perfura o nosso coração. Dobra a nossa alma diante do Senhor, Deus. Ajuda-nos a perceber que não é contra sangue ou contra carne, mas contra essas realidades espirituais que se colocam contra o Senhor, contra a Tua palavra e contra o Teu povo, ó Deus. Faz a nossa consciência essa noite se tornar completamente cativas à Tua palavra e à igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um dever dos oficiais, compreender que o ministério é uma guerra. Então, se você observar bem, essa compreensão diz respeito à integridade e à solidez da convicção vocacional do oficial. Aqui não reside o temor a homens, e é preciso solidificar isso de forma muito contundente. Ao contrário, reside o profundo entendimento de que ele está a serviço do Rei dos Reis. Então entenda, não é porque ele é mais forte do que os demais, não é porque ele é superior aos demais, mas é porque aquele a quem ele serve e aquele a quem ele emprestará conta é superior a todos, mais poderoso do que todos, mais forte do que todos, mais santo do que todos e mais rígido do que todos. Ele está na presença do Rei dos Reis, mas não somente isso, ele cuida do povo que é exclusivamente dele, de Deus. Ele é apenas um mordomo das ovelhas do Senhor. Embora essas ovelhas muitas vezes se estribuchem, se debatem, ele sabe que por conhecer mais, por receber mais poder, por receber mais entendimento, ele prestará contas por aqueles que o Senhor o confiou. É por isso o rigor da batalha.
É por isso que o ministério é uma guerra e Paulo faz questão de atestar isso. Não espere glamour, não espere bonança, espere adversidade, espere sangue, espere lágrimas. Mas Deus dará tempos de bonança, que serão recebidos como dons de Deus, para quando nós estivermos fraquejando na batalha. Não é necessário somente que o líder entenda isso. Embora muitos não compreendem isso, muitos manipulam o ministério, muitos negociam com a influência que têm, muitos negociam com o poder de influenciar que recebe diante de todos, mas não é somente por causa disso. É necessário que a própria igreja tenha esse entendimento. Caso contrário, ela mesma será um instrumento de morte para os seus oficiais. Então, Paulo atua em 3 áreas aqui para mostrar como ele vai vencer essa batalha que muitas vezes se mostra interior e exterior. O primeiro ponto dele é de que Timóteo deveria olhar para a sua convicção e a sua convicção de vocação o preservaria. É a convicção de Timóteo de que ele é vocacionado que vai fazer com que ele não negocie e não sucumba às investidas da carne e do inimigo. Então, nesses versículos finais aqui do primeiro capítulo, Paulo está fazendo conexão justamente com o centro dessa epístola, o centro que diz respeito à missão, do versículo 3 ao versículo 7. Esses versículos formam a missão, descrevem a missão de Timóteo. Paulo está fazendo conexão com isso, mostrando uma unidade, de tal forma que se nós lermos esses versículos e pularmos com o versículo 18, nós vamos entender o que Paulo está dizendo. E ele forma essa unidade, ele está lembrando a Timóteo. É óbvio que Timóteo viu isso na pele de Paulo e nos impulsionamentos de Paulo inúmeras vezes, mas Paulo está animando alguém que agora irá atuar sozinho no rigor da batalha, e Paulo entende quão rigorosa é essa batalha, de tal forma que, para que outros vivam, ele terá que derramar o seu próprio sangue. Para que outros descansem, ele terá que trabalhar incansavelmente. Para que outros estejam em paz no convívio da igreja, ele terá que colocar para correr lobos, feras, monstros, para que a paz seja desfrutada no seio da igreja. Timóteo, ele sabe disso, ele viu Paulo fazendo isso inúmeras vezes. Ele viu os flagelos que Paulo sofreu inúmeras vezes. Mas como é maravilhoso ouvir isso, e talvez uma das coisas que nós mais carecemos é ouvir isso. Nós não recebemos comumente uma carta de Paulo, uma carta de um pastor experiente. Nós não recebemos alguém que exerce o mesmo ministério que nós, dizendo: eu sei que é difícil. Muitas vezes nós carecemos de um pouquinho de condescendência e cumplicidade, nós não temos. Mas Timóteo tem em Paulo. Timóteo recebe esse presente de Paulo por 2 vezes. Timóteo deveria compreender que estabelecer e manter a fidelidade, a integridade da igreja, que é segundo a vontade de Deus, e não segundo o seu próprio conceito, e não segundo o conceito da própria igreja, exigirá dele suor, saúde, sangue, exigirá sua própria vida. E que durante a batalha muitas lágrimas verterão. A obra, meus irmãos, a obra do ministério exige dedicação exclusiva, não tenha dúvida disso. É muito rigoroso endireitar almas, é muito complexo curar espíritos, feridas na alma. Exige um vigor e uma constância e uma atenção que nós não somos capazes de manter.
A obra do ministério exige dedicação exclusiva. Mesmo que alguns exerçam outros trabalhos, a igreja do Senhor precisará da exclusividade dos seus ministros. E aqui é um ponto importante para a gente refletir. O ministro e a igreja precisa compreender, portanto, o que é vocação. Existem pessoas que deformam contundentemente o conceito de vocação para se acomodarem mais à sua necessidade de deleite com o mundo, a sua necessidade de fazer um amálgama com aquilo que o mundo oferece e o ansiolítico que a igreja dá, reconfortando o seu espírito com as pregações, com os hinos, com as orações. É tão bom vir à igreja, eu me sinto tão em paz, eu me sinto tão fortalecido, que coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo que vive uma vida mundana e perversa, não tenha dúvida, as portas do inferno o esperarão. O que é vocação? Vocação foi uma palavra cunhada por Lutero na Reforma Protestante para definir o que isso significaria. Vocação não consiste em inclinações arrogantes do ego, a idolatria ao status, a idolatria ao glamour, ao prazer pelo púlpito. Aqui, vocação é a escravidão plena à vontade e ao plano de Deus. Consiste na constante anulação de si mesmo e do seu lar para o bem do outro, para a edificação da igreja de Cristo e para a glória de Deus. Agora descreve algo mais elevado do que isso. Mas você pode tocar nisso, se você entende que o seu trabalho é vocação. Você pode fraquejar nessa percepção do seu trabalho, mas quando um ministro do Senhor fraqueja nessa percepção do seu trabalho, almas são feridas, espíritos se perdem, pessoas sucumbem. A vocação é a marcação e o empoderamento de Deus para uma obra especial. Está aberto em 1 Timóteo capítulo 1, olha o versículo 18. Vamos observar o texto aqui. Lembra do ponto. A convicção de vocação o preservará. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. E aqui, antes de nós nos determos em algumas palavras muito importantes, essa expressão de Paulo é uma expressão muito afetiva, ó filho Timóteo. A igreja de Éfeso esteve constantemente na mente de Paulo, constantemente. Paulo inicialmente fundou aquela igreja ali e depois passou mais 3 anos naquela igreja, seguindo a sua 3ª viagem missionária. O Espírito Santo de Deus faz o seu coração latejar, porque ele precisava ter mais uma reunião com os presbíteros que ele comissionou ali depois de 3 anos de edificação, porque o Espírito Santo de Deus lhe revela que aquela igreja passaria por rigores aterradores e enfrentaria lobos vorazes, perigos, feras, interiores e exteriores, de dentro e de fora. E é por isso que Paulo envia Timóteo. E Paulo vê a sua obra, a obra de Deus. Paulo sabia que ali tinha eleitos do Senhor, que ali tinha povo de propriedade exclusiva de Deus, mas Paulo vê esse povo naufragando, essa igreja naufragando. Aqueles que Paulo constituiu não perdura, sucumbe às investidas desse mundo. Então a exclamação de Paulo é muito contundente. É como se Paulo estivesse apelando para Timóteo para resgatar aquela igreja. Ó filho Timóteo, ó Timóteo, aquele em quem eu confio, eu te conheço, conheço a tua vocação, conheço o teu ímpeto, conheço a tua envergadura. Observa o dever de que te encarrego. Vocês já pararam para ver qual é a visão de Paulo sobre a igreja? A visão de Paulo sobre a igreja é a visão do Espírito Santo sobre a igreja. A visão do Espírito Santo sobre a igreja é escatológica, é daquilo que já foi realizado. É por isso que o Senhor não vê os seus pecados quando você está em Cristo. É por isso que o Senhor vê a igreja virgem, limpa, sem mácula ou ruga, santa e sem defeito. Essa é a visão que o ministro deve ter da igreja.
De tal forma que quando você pisa em nossos calos, de tal forma que quando você nos agride, a percepção do ministro fiel é dizer: ainda ele não chegou o que há de ser. Ainda ela não é o que há de ser, mas nós estamos trabalhando, um dia ela será linda, sem ruga, sem mácula alguma. Ela será aquela por quem o Senhor deu a vida, com toda a obra realizada, perfeita, assim como perfeito é o seu Salvador. É por isso que, na mente de Paulo, não é possível ver uma igreja morrendo sem que o seu coração se parta, se derrame. Este é o dever de que te encarrego, ó filho, Timóteo. O termo dever usado por Paulo aqui é um termo muito contundente, é muito característico das epístolas de Paulo, especialmente nas pastorais, porque é um termo usado como fora do contexto bíblico para a linguagem militar. Paulo está comissionando, está colocando Timóteo como um soldado na batalha da qual ele não pode fugir. Paulo está colocando a recuperação daquela igreja, aquele combate, como uma determinação, como uma ordem impossível de não ser aceita, como uma responsabilidade de missão para Timóteo. O foco de Paulo, portanto, aqui não é o conteúdo. O conteúdo ele vai falar depois daqui. Depois daqui ele vai descrever uma série de conteúdos que precisam ser corrigidos na ação de Timóteo. O foco de Paulo aqui é mostrar qual deve ser a atitude de Timóteo, qual deve ser a ação de Timóteo, qual deve ser a percepção ministerial de Timóteo, a sua vocação, a sua convicção. Para isso, Paulo lembra a Timóteo que sua separação foi um processo divino. Observa isso, que isso é o gancho de fortalecimento. Quando ele passar por momentos em que o mundo, a carne, o diabo tentarão o fazer sucumbir. Olha a autoridade do processo divino de consagração de Timóteo aqui como recurso de âncora para que ele não sucumba aqui. Timóteo tinha a incumbência, a responsabilidade, então, de confirmar que ele foi consagrado por Deus. Que aquela consagração, aquele processo de separação não foi simplesmente um ímpeto da sua carne, o desejo por popularidade, é o que ele diz, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Então, Timóteo ele foi submetido a um processo de separação divino. Profecias de indicação. Esse mesmo procedimento acontece em nossos dias, quando homens são separados por Deus e quando a igreja identifica esses homens como marcados por Deus de uma forma especial para realizar uma tarefa especial. E a igreja então confirma essa marcação. Esse é um processo que nós usamos como cerimônia a imposição de mãos, mostrando que aquela unção recebida por Deus numa realidade espiritual também está sendo reconhecida pela igreja do Senhor. E é isso que servirá de convicção para que ele persevere na batalha. Observe que o ânimo, a força e a motivação para movimentar o motor da perseverança se sustenta na convicção da vocação quanto à preservação no ministério. A obra a ser realizada vem do Senhor, de tal forma que essa obra também deve ser retornada para o Senhor. No entanto, o ponto de Paulo aqui não é nada romântico, como comumente nós vemos, como comumente nós pensamos. Ele realça ainda mais o caráter bélico da obra que será realizada, do que será exigido dele, da obra para o qual Timóteo foi separado, e ele usa linguagem muito explícita para isso, e dessa forma Paulo lembra a Timóteo qual deve ser a mentalidade durante a obra. É batalha, é guerra, nós iremos nos ferir.
Agora, irmãos, é muito importante que o ministro tenha essa percepção. Mas como eu fiz referência, é muito importante que a igreja também tenha essa percepção. Porque muitas vezes a igreja precisará limpar as feridas, colocar remédio nas feridas. Muitas vezes precisará levantar os seus soldados, porque foram atingidos. Invariavelmente isso vai acontecer. Mas infelizmente nós temos uma percepção muito errada do ministério, como super-heróis, como pessoas que não estão suscetíveis às artimanhas de Satanás, à fraqueza da carne. E isso faz com que nós soframos em silêncio. Isso faz com que nós fiquemos calados. Não compartilhemos as nossas feridas. Talvez alguns de vocês não façam isso, então vocês sabem o que significa sofrer em silêncio. O que significa não compartilhar, o que significa aquela sensação tensa e intensa de que não adianta falar, ninguém vai entender. Não adianta. Não adianta. Talvez alguns que se acham super crentes irão minimizar as dores, minimizar os sofrimentos, seja nosso, da nossa esposa ou dos nossos filhos. Porque você tem que entender algo. O sofrimento das nossas esposas são diferentes da de vocês, porque o peso é maior. O sofrimento dos nossos filhos são bem diferentes do de vocês, porque o peso, o rigor é muito maior. É só observar a obra que ele realiza, irmãos. Não é difícil de perceber isso. Não é difícil de perceber isso. É só observar a obra que realiza. Quando nós paramos para observar a quantidade de igrejas que estão precisando de ministros, não qualquer ministro, porque ninguém dá veneno, ninguém dá morte para igrejas, ministros fiéis. Nós não observamos filas prontas a serem atendidas. Nós não observamos um banco de pessoas que estão dispostas a dedicar as suas vidas pela igreja. Nós não encontramos isso. Talvez isso deveria também quebrar um pouquinho da insensibilidade do nosso coração, as crostas que esse mundo coloca, para entender isso. Qualquer um pode ser empresário, qualquer um pode ser médico, qualquer um pode ser advogado, qualquer um pode ser o que for, mas não é qualquer um que pode ser pastor. Porque os qualquer uns que tentam ser pastor estão matando igrejas. Estão conduzindo vidas à perversão. Estão causando insensibilidade em pessoas para o valor da igreja. Não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de evangélico, não quero saber mais de crentes. Por causa de quê? É só por causa de uma coisa. Por causa de ministros infiéis. Porque a igreja é a cara dos seus obreiros. Só por causa disso, ministros infiéis. Somente, simples. Não é simples, irmãos. É simples. Como nós mudamos a igreja? Mudando seus oficiais. Como nós temos igrejas fiéis, tendo oficiais fiéis. É simples isso. Simples. Combate firmado nelas. Nelas o quê? Nas profecias que recebestes, na cerimônia de consagração, na imposição de mãos. Combate firmado nelas, ou seja, aquele processo de reconhecimento de vocação deve ser para você uma âncora de sustentação, de tal forma que quando você pensar a sucumbir, olha para lá, foi o Senhor que te vocacionou, foi o Senhor que te levantou, não sucumbirá. Porque não é na tua força. Combate firmado nelas, o bom combate. E essa é a ação esperada de Timóteo. Combater, lutar, guerrear.
Às vezes nós ficamos um pouco com raiva quando os pastores usam palavras duras, quando os pastores são contundentes, quando os pastores são vigorosos, mas olha a linguagem que é colocada aqui para eles. Talvez porque nós achamos que somos os melhores políticos, os melhores técnicos de futebol, os melhores médicos e os melhores pastores, até que nós sejamos colocados nessa posição e nós mesmos mostremos que nós não sabemos de nada. Porque se você quisesse ter os melhores técnicos de futebol, era só pegar os comentaristas e botar ele para treinar. Só, não são os melhores. Se nós quiséssemos ter os melhores políticos, era só pegar os comentaristas e botar eles para governar. Se nós quiséssemos ter os melhores pastores, é só botar você, que sabe como pastorear mais do que nós mesmos. Combate, firmado nelas, o bom combate. Observe que Paulo está dizendo que existe uma forma de combater, não pode combater de qualquer forma. Timóteo tinha que combater como? O bom combate. E o bom combate não é segundo a sua perspectiva, não é segundo o entendimento da igreja. Então muito cuidado com comparações, porque isso vocês terão a partir de hoje, comparações. O antigo pastor fazia isso, o outro pastor fazia dessa forma. Existe a forma de combater e vocês não sabem a forma de combater. É o Senhor da igreja que sabe qual é a forma de combater. O bom combate é segundo o Senhor da igreja. Então entenda muito bem, quando você se sentir impelido por sua carnalidade, ouvindo as influências de Satanás, que ao fazer comparações, você estará sendo instrumento para lançar um dardo inflamado no seu pastor. Já estou resolvendo um bocado de problema aqui para ti. É isso que acontece. E sabe por que eu sei disso, irmãos? É porque quando nós nos achamos feridos, nós machucamos. E se tem alguma coisa que fere, é ter as nossas deficiências expostas. Mas feridas, para serem tratadas, tem que tirar aquela crosta lá, tem que tirar o curativo. E nós não gostamos disso, nós nos estribuchamos. Mas existe uma forma de agir. Eu vou dizer para você qual é a forma de agir. Cala-se e submeta-se. É simples. Obstinação não é uma marca do crente. Rebeldia não é a marca do crente. Isso ficou relegado ao coração de pedra. Aquele que possui o coração de carne, colocado na nova aliança pelo Senhor Jesus Cristo, não é duro, é de carne, é sensível. Então entenda isso. Se a igreja perde, não existe vencedores, todos estão errados. Porque a igreja está perdendo em qualquer dificuldade, em qualquer litígio, em qualquer complexidade. É a igreja que perde o bom testemunho de Cristo. E isso vale mais do que o seu conforto, a sua comodidade, a sua autoestima. Isso vale bem mais, bem mais. Existe a forma de combater. Quando Paulo usa o termo bom combate, é a palavra da onde nós conhecemos, da onde vem estratégia. Existe uma estratégia, existe um plano de ação, existe uma tática para pastorear a igreja de Deus. Portanto, é o descanso na certeza da vocação que fará com que Timóteo persevere. E é extremamente importante compreender que isso não significa dizer que ele não passará por noites escuras da alma. Ele não sucumbirá a elas, mas elas virão. Ele está em combate, ele está em guerra, e elas virão quando menos nós percebermos, quando menos nós entendermos, porque a estabilidade da igreja muitas vezes significa a instabilidade de outros, porque serão minados. A harmonia da igreja, a unidade da igreja, muitas vezes significa a luta e o sangue de outros. Então, não desprezem isso. Não desprezem isso. Para o fronte ficar em paz, para a cidade ficar em paz, existe alguém no fronte lutando.
mas não desprezem aqueles que estão oferecendo essa paz, que estão concedendo essa paz. Segundo, a submissão à vocação o conduzirá. Muitas vezes o ministro se encontrará em bifurcações, situações difíceis que não estão em livros de teologia, não estão em manuais pastorais, que nós não aprendemos em seminário, que nós não aprendemos em mestrado, que nós não aprendemos em aulas online. Muitas vezes nós nos encontraremos em bifurcações tais que exigirá de nós discernimento e sabedoria, e muitas noites em claro, muitas noites em claro, e muitas vezes nos custará a paz do nosso próprio lar, o tempo com os nossos próprios filhos. E aqui, submissão diz respeito à observância da soberania de Deus ao comissionar homens para o estabelecimento do seu plano de redenção. Ele não será submisso à igreja, intrinsecamente falando. Ele não será submisso a homens ou mulheres da igreja. Ele não será submisso a outras lideranças. Ele será submisso à vocação que recebeu. É essa mente de submissão à missão recebida e ao comissionador que o conduzirá por noites escuras, pelo vale da sombra da morte, por dias e momentos mais tensos. Entendam, não é porque ele é mais forte, não é porque ele é imune à dor, não é porque ele é imune ao sofrimento, mas é a submissão à vocação que conduzirá os seus esforços. Então, conforme nós definimos anteriormente, vocação é escravidão plena à vontade de Deus, anulando a si mesmo continuamente, para o bem do outro, para o bem da igreja, para a glória de Deus. E é escravo a essa percepção que Timóteo deve, ainda no versículo 18, combate firmado nelas o bom combate. Qual é o ponto aqui? De alguma forma, todos combatem. Alguns combatem o bom combate e alguns combatem o mau combate, mas de alguma forma todos combatem. Alguns lutam para si mesmo, alguns lutam para forjar os seus próprios exércitos e alguns combatem o bom combate. É esse entendimento de submissão à vocação que exortará quanto ao bom combate. Não é o que eu quero. Inúmeras vezes, na lida do ministério, nós temos vontade de fazer diferente. Nós temos vontade de usar a influência que temos, o poder que temos, a palavra que temos, para diminuir, para dirimir um pouquinho a dor, um pouquinho a afronta, inúmeras vezes. Tira ele, pode tirar ele. Tira ele agora, porque senão quem sai sou eu. Tira ele. Inúmeras vezes. Mas quantas vezes você viu um pastor fiel fazendo isso? Quantas vezes? Quantas vezes você viu um pastor vocacionado e temente fazendo isso? Porque no final das contas, o nosso cálculo é diferente. Ó Senhor, se a dor é em mim, se o flagelo é em mim, se o sangue é meu, e isso não está vertendo na igreja, me dá força para que eu suporte e não sucumba, porque é só meu, é em mim. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. É a submissão a essa vocação que nos lembrará de que essa qualificação não está reservada a nós, aos oficiais, mas àquele que comissiona. E o tom de Paulo aqui continua sendo o mesmo, o tom de Paulo é bélico, a linguagem continua sendo militar. Essa percepção é essencial ao ministério. Olha o versículo 19, mantendo fé e boa consciência, como ele deve combater o bom combate? Mantendo fé e boa consciência. Qual é a disposição contínua de Timóteo na ação? Como ele deveria combater firmado na fé e na boa consciência? E fé aqui não é crença.
Não é porque uns sabem menos e outros sabem mais. Não é porque alguns entendem de forma mais profunda e outros entendem de forma mais substancial. Existem muitos pastores que não têm a envergadura teológica de doutores, em que doutores estão matando a igreja, e esses pastores não estão matando, estão nutrindo a igreja, pastoreando, cuidando da igreja do Senhor. Então, fé aqui não diz respeito a crenças, a conhecimento, mas a confiança em Deus. É a fé que aquele que o levantou lhe preservará. E a boa consciência. A boa consciência é muito interessante, que diz respeito à convicção. E não somente convicção. É a satisfação de fazer o que faz, por isso faz. É o contentamento de fazer o que faz, é o prazer de fazer o que faz, de tal forma em que ele vive de um jeito em que a sua mente não o acusa quando colocado diante da lei de Deus. Isso é boa consciência. É ninguém que pega aqui, ó. Não tem ninguém que pegue aqui. Por causa de mim, por causa do testemunho da minha esposa, por causa do testemunho dos meus filhos. Ninguém pega aqui. Ninguém. Linguajar mais chulo, né? Não ter o rabo preso com ninguém. É isso. Coloque a minha consciência diante da lei de Deus e não serei acusado. Essa é a boa consciência. Observe que é a sujeição ao entendimento da vocação que conduzirá. A vocação cobra uma conduta, irmãos. É muitas vezes que nós não fazemos aquilo que queremos. É muitas vezes que nós não temos o que desejamos. A renúncia, portanto, será uma constante na nossa vida, na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos. Por que eu não posso? Por que eu não vou? Por que eu não faço? Papai fulano faz, meu amor fulano faz, eles são membros da igreja. Porque a vocação nos cobra algo. E qualquer indício, qualquer faísca de algum tipo de corrupção ou de mau entendimento nos mostra com que nós estamos jogando. A igreja do Senhor, o bom testemunho de Cristo é valioso demais para nós colocarmos diante do tabuleiro. É valioso demais. A vocação cobra uma conduta, cobra um estilo de vida, cobra renúncia e firmeza. E isto é extremamente importante, porque a qualificação do sucesso ministerial é a fidelidade à palavra, é a fidelidade àquele que comissiona. Não é quantitativo, não é porque as pessoas estão postando ou repostando as suas citações em redes sociais, as suas pregações em redes sociais, não é por causa de tapinhas nas costas, depois de pregações, depois de culto, é a fidelidade ao comissionador, ao Senhor da igreja. É isso que determina o dever do oficial. E aqui existem dois grandes perigos no que diz respeito à vocação. Dois grandes perigos. Primeiro, temer a homens e viver para agradá-lo. O ministro fiel ao Senhor não teme nenhum homem da face da terra. Nenhuma mulher da face da terra. Pode ser o presidente do Brasil, pode ser o presidente dos Estados Unidos, pode ser o empresário mais bem sucedido do mundo, pode ser a pessoa mais eloquente, academicamente instruída, diplomada do mundo. O ministro fiel, ele não teme a homens, nem vive para agradá-lo. Segundo problema, perigo que pode surgir da vocação: ter a si mesmo em alta conta, se impressionar consigo mesmo, com a sua eloquência, com a sua erudição, com o seu vigor, com a sua espiritualidade, com a sua piedade, e viver submisso à sua própria vontade. Porque esse segundo aqui, ele tem todos os qualificativos para isso. Ele tem acesso, ele tem poder, ele tem influência, ele tem seguidores. São esses dois perigos. Terceiro e último ponto: as advertências da vocação o protegerá. Nós estamos aqui no campo de batalha.
Paulo está dando algumas orientações para que ele não sucumba, para que ele haja corretamente e para que ele seja preservado. As advertências da vocação o preservarão. Isso significa dizer que a vida do ministro será uma constante em que ele enxergará placas muito reluzentes de advertência, em que ele não pode não respeitar essas advertências. Observa que as orientações de Paulo aqui são vitais, de tal forma que se Timóteo não observar esse caminho aqui, não observar essas orientações, essas advertências, não somente a igreja sucumbirá, mas como o próprio Timóteo sucumbirá. Imagine Timóteo retornando para o encontro de Paulo depois do fracasso, por não ter observado as orientações de Paulo, as advertências de Paulo. Eu sei que nós fazemos isso com muita facilidade, irmãos, eu sei. Quantas vezes você já recebeu uma orientação do irmão mais velho, da própria igreja, do seu próprio pastor, e você simplesmente não fez? Nós fazemos isso com uma facilidade absurda, nós brincamos com o Espírito Santo de Deus, nós zombamos constantemente da palavra, como que se o que estivesse diante de nós fosse apenas um conto de fadas. Também não é tão rigoroso assim. Olha, observa aí, eu não fiz e não morri, eu não fiz e está aqui meu casamento, eu não fiz e continuo na igreja. É dessa forma que nós observamos. Talvez você tenha esse privilégio. Os ministros não podem ter esse privilégio. Talvez você tenha o privilégio do erro. O ministro, ele não tem o privilégio do erro. Simplesmente não tem. O ministro fiel ao Senhor, ele levanta as guardas para que você baixe as suas. Ele repele lobos para que você fique tranquilo na seara do Senhor. É completamente incoerente crentes na igreja de guardas levantadas. Se a igreja é um local onde você não pode baixar as suas guardas, a igreja é o local que você não deveria estar. Porque não é possível ficarmos na igreja com a mesma postura que nós ficamos no mundo. Afinal de contas, nós somos a geração eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus, povo santo. Então, deve existir algo errado, ou em mim, ou na igreja. As advertências da vocação o protegerá. Vamos para o versículo 19 e 20 para a gente partir para o fim aqui. Então, a própria vocação, seja o seu exercício ou os seus exemplos, ela nos exorta constantemente. O objetivo de Paulo aqui é mostrar que aqueles que naufragaram, eles tanto evidenciaram a deficiência da convicção da sua vocação, como também eles realçaram o fato de que eles não exerceram a vocação de forma submissa que deveria exercer, por isso sucumbiram, ou seja, não combateram o bom combate como escravos à fé e à boa consciência, porque se assim o fizessem, não teria sucumbido. E ele vai citar pessoas aqui factuais. Então o contraste de Paulo aqui é óbvio. O ministério fiel e o ministério herético. Timóteo chega na igreja de Éfeso, o que ele se depara? O ministério herético. O ministério herético que fez com que aquela igreja, ela cortejasse a morte e abraçasse a morte, a tal ponto que se casou com ela. E agora vem um ministério fiel, que deveria purificar aquela igreja. Então a pergunta que nós respondemos aqui nesses versículos é: por que Timóteo deveria ter essa postura e disposição observada por Paulo? Aí Paulo vai dizer o motivo. Olha, é o seguinte: se não observares, você se juntará a outros que não observaram. Versículo 19: porquanto alguns, e o termo usado por Paulo, Paulo usa esse termo inúmeras vezes, irmãos, nas epístolas pastorais aqui, especialmente nas duas cartas a Timóteo. Algumas pessoas, alguns, porque alguns. Qual é a impressão que isso dá quando nós estudamos o texto bíblico? A impressão que dá é que Paulo está descrevendo algo que era muito comum de acontecer. Existiam e existem nos nossos dias muitos aventureiros. Sabe aquela mesma ideia de pessoas mundanas que se casam e a postura do casamento é tão somente o seguinte: se não der certo eu me separo, é rápido, hoje em dia acabou. Olha, eu estou tentando, mas se não der certo, eu separo, não tenho problema nenhum, não fica mancha na minha vida, porque isso não é mancha, é uma tentativa de ser feliz, deu certo enquanto deu, durou enquanto durou, então simplesmente eu separo e busco outro casamento.
tem pessoas que têm a mesma disposição, pessoas que zombam do seu coração, pessoas que zombam da sua alma, pessoas que zombam do seu destino eterno, pessoas que zombam do metro quadrado mais valioso da face da terra. E nós sequer ligamos para isso. Pessoas que um dia são ministros do Senhor, tornam a sua vida reprovável, desprezível, repreensível, deixa a igreja do Senhor e simplesmente fica por isso. Simplesmente fica por isso. Assim como existiam muitos aventureiros naquele tempo, e o que é de impressionar, dado a extensão do que nós vimos, que é bem menor do que nós vemos hoje, hoje também existe. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que é rejeitar aqui? Rejeitar não é uma mera displicência. Olha, sem querer eu tropecei. Olha, foi um vacilo, eu escorreguei nisso e fiquei marcado de tal forma que a minha igreja, que o próprio Senhor me reputou como repreensível e me enxotou da igreja. O que Paulo está mostrando aqui é que não ser escravo à fé e à boa consciência é uma decisão voluntária e intencional do coração. Até a palavra que ele usa aqui está configurada não como aquele que recebe uma ação, mas aquele que profere uma ação. Ele repudiou a si mesmo. Ele rejeitou a si mesmo, a sua vocação. Significa repudiar por vontade própria, significa repelir. Significa recusar ouvir, recusar deliberadamente ouvir a Deus. Por isso, a necessidade de convicção e de integridade da vocação. Porque alguns escolheram o oposto e, com isso, mostraram seu próprio destino. Eles naufragaram na fé. A conexão entre fé e boa consciência aqui de Paulo é de que a mente conduz os nossos passos. As nossas crenças formam a nossa conduta. Nós vivemos segundo acreditamos. É por isso que ele faz o paralelo com os falsos mestres aqui, com os mestres heréticos aqui. Observe que Paulo está mostrando aqui advertências e apontando armadilhas, perigos para o ministério. Essa advertência ela se torna ainda mais viva quando Paulo oferece evidências tangíveis. Talvez aqueles mesmos que Timóteo conhecia, que Timóteo frequentou com eles em algum momento, um ponto missionário de Paulo. E Paulo lembra a Timóteo de casos reais. E mais uma vez, Paulo está indicando algo comum quando ele diz, e dentre esses se encontram. Muitos se achegam ao ministério, como aventureiro. Agora, o grande problema disso é porque, infelizmente, o prejuízo nunca é individual. Nunca. Esses que são aventureiros atingem a si mesmo, as suas famílias e muitos da sua audiência, muitos do rebanho do Senhor. O rigor da disciplina, versículo 20. O rigor da disciplina apontada por Paulo aqui mostra a gravidade do acontecimento. Às vezes nós não temos noção da gravidade dos acontecimentos. Por que nós não temos? Porque nós não entendemos o valor da igreja. Tem pessoas que tratam a igreja como prostituta, como prostíbulo. Tem pessoas que tratam a igreja de uma forma mais valiosa do que prostitutas. Quando nós temos o valor baixo da igreja, nós não entendemos por que tanta rigorosidade. Aqueles que forem disciplinados e excluídos do nosso meio, nós devemos tratar como gentil e publicano, nós não devemos repartir a mesa com ele, nós não devemos ter relacionamentos com ele, nós não devemos voltar a voz para ele, a não ser para exortação e evangelização, e unicamente assim, mas com muita facilidade nós dizemos, mas para que tanto rigor? Por que tanta falta de amor? Mas essa palavra não mostra que você ama mais a ele do que os seus líderes, não mostra que você ama mais a ele do que a sua igreja, não mostra que você tem mais amor do que Cristo. Essa palavra denuncia contra você mesmo, porque você tem uma baixa percepção de valor da igreja.
Porque se eles fizessem o que fazem com a sua esposa, com seu cônjuge, com a sua filha, você sequer levantaria a voz para ele, você sequer levaria a mão a ele. Mas o valor que nós temos à igreja é tão baixo, tão pequeno, e nós buscamos subterfúgios para nos parecer mais assépticos, para nos parecer mais limpinhos. Olha o rigor de Paulo aqui. E olha aqui como Paulo enaltece a comunhão dos santos. Quando ele diz, versículo 20, e dentre esses se encontra Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Himeneu aqui só aparece aqui e mais uma vez na segunda carta de Paulo a Timóteo. Alexandre era um nome comum, aparece pelo menos, nós vemos 5 vezes aparecendo no Novo Testamento. Paulo menciona, por exemplo, na segunda carta, no capítulo 4, mas muito provavelmente não se refere a esse Alexandre aqui. Paulo menciona um Alexandre na igreja de Éfeso, em Atos, capítulo 19, versículo 33, e é possível que este, que está em Atos dos Apóstolos, descrito ali, que é descrito como um crente, tenha sido um dos líderes da igreja de Éfeso. Mas o ponto é que, independente da identificação que nós temos desses homens ou não, eles foram identificados como falsos vocacionados. E que eles, muito provavelmente, fizeram parte da igreja que agora sucumbe, que é mencionado em Atos 20. Independente disso, o ponto principal de Paulo é mencionar os desastres causados por aqueles que sucumbem a esse mundo, por aqueles que sucumbem à sua própria vontade, e o que os motivou? O presente século, as barganhas desse mundo, os manjares desse mundo. E ao que tudo indica, esses nomes eram conhecidos por Timóteo. Olha o castigo deles. O castigo deles também realça a preciosidade da comunhão dos santos. Essa expressão utilizada por Paulo é a mesma expressão utilizada na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, quando ele diz, os quais os entreguei a Satanás. E entregar a Satanás ali significa remover da comunhão dos santos. Remover do aprisco do Senhor, remover da proteção dos pastores, significa especificamente isso. Para esses, no entanto, a comunhão dos santos não significava nada. Pode remover, pode não remover, eu posso faltar, eu posso não ir, eu posso simplesmente decidir ir à comunhão dos santos quando eu bem entender. Isso mostra também o valor do que é a comunhão dos santos. O ponto de Paulo aqui é destacar que a vocação ela possui advertências que, se observadas, protegerão os oficiais. Então, para a gente concluir, os oficiais da igreja, meus irmãos, e todos aqueles que aspiram ao oficialato, eles precisam compreender muito bem que o ministério é uma guerra. É uma guerra que muitas vezes pode ser percebida, portanto, pode ser percebida por outros, portanto, é uma guerra exterior. Mas, talvez a grande maioria das vezes, é uma guerra interior, que dificilmente serão percebidos pela maioria. Ele desfrutará disso constantemente, a sua esposa receberá as consequências disso e os seus filhos. O exercício do ministério é um campo de batalha. Uma das armas que constantemente aparecerão para nos apunhalar, para nos machucar, é a ingratidão. Aqueles que outrora foram pastoreados, aqueles que foram cuidados, aqueles que foram nutridos, aqueles que foram amparados inúmeras vezes, de uma forma extremamente ímpia e carnal, forjarão uma ingratidão cruel no coração. E não somente nós que exercemos o ministério pastoral serão expostos e feridos, mas infelizmente e invariavelmente a nossa família também será atingida. Nós simplesmente não conseguiremos protegê-los completamente. Isso quer dizer que o ministério é um campo minado. Todos os passos, todas as palavras, todas as medidas
devem ser calculadas. Tudo que fazemos exercerá um peso extremo na vida de outros, e isso influenciará tanto a vida deles aqui, quanto a vida e o destino espiritual deles eterno. As suas decisões não serão simples, nada simples. Tudo pode causar um grandioso impacto. Cada comportamento precisa ser milimetricamente planejado. Existe atenção constante de implicações negativas, não percebidas em nossas ações, em nossas palavras, nas ações da nossa esposa e dos nossos filhos, nem sequer calculadas, que serão reputadas como malignidade. Atenção, portanto, se torna o nosso padrão de vida, nos flagelando dia e noite, a nós e a nossa família. E a realidade é que nós não temos muita margem de erro, não. Contudo, mais uma vez, não é suficiente os oficiais compreenderem isso. Vocês precisam compreender isso. Talvez muito do que eu falei aqui vocês nunca escutaram. Vocês não escutam pregações desse jeito, porque é colocada sobre nós a necessidade de ter uma postura firme, forte, sólida e estável. Mas eu tenho aprendido que é por não perceber, que é por a igreja não perceber isso, que a igreja tem sido tão cruel com seus oficiais. É por escondermos as nossas almas de forma tão contundente daqueles que pastoreamos, que somos tão feridos e tão injustiçados. O ministério pastoral é uma dádiva de Deus, não pense o contrário. Tudo que eu falei aqui não depõe contra o ministério pastoral, mostra a beleza e o fato de que ele é realizado por Deus e não por nós. O privilégio de se gastar por algo que liga pessoas à eternidade. O privilégio de plantar na eternidade almas que outrora foram perdidas, escravas de Satanás, manipuladas por sua própria carne. O maior privilégio que um homem pode receber é ser ministro do Evangelho de Deus. Que vocês possam experimentar essa realidade com o pastor Jânio e sua família. Eu me sinto extremamente honrado de ter caminhado e caminhar um pouco próximo com essa igreja, de conhecer o pastor Jânio e sua família e de estar pregando aqui essa noite. É uma profunda honra para mim. Talvez os irmãos não entendem a grandeza do que isso significa, mas as festividades espirituais são gigantescas. E agora não somente ele e a sua família pastoreará vocês, mas vocês também têm a responsabilidade de pastoreá-los, de nutri-los, de preservá-los e cuidar deles. Que isso seja motivo de honra para cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a nos portarmos como responsáveis diante dessas palavras. Que não sejam minhas as palavras, ó Deus. Que sejam palavras do Teu Santo Espírito e perfure corações. Que daqui a algum tempo, ó Deus, nessa igreja nós possamos celebrar frutos grandiosos de edificação de famílias e vidas para a glória do Senhor, ó Deus. Que nós possamos ver um florescimento ecoando e tocando a eternidade com o agir do Teu Santo Espírito na vida do pastor Jânio, da sua esposa, dos seus filhos e dessa amada igreja. Fortalece, ó Deus, cada vez mais aqueles que se colocaram na brecha por essa igreja. O presbítero Denis, o Eliseu. Abençoa suas famílias, ó Deus. Sem sombra de dúvidas, eles sentiram os reflexos de se colocarem na brecha, ó Deus. Que o Senhor os muna com poder e autoridade, curando as suas feridas, fortalecendo a alma deles, ó Deus, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, ó Deus, para a exaltação do nome de Cristo e a edificação da igreja do Senhor no avanço do reino. Amém.
Amém, meus irmãos. Agora nós vamos passar para a cerimônia de posse do pastor Jânison. Então, meus irmãos, eu vou pedir para que os irmãos da Igreja Batista Reformada de Limoeiro do Norte fiquem de pé. Eu vou ler o pacto de membresia e quando eu finalizar, os irmãos vão concordar dizendo amém. Pacto mutuamente celebrado entre o pastor Jânison Costa Ferreira e a Primeira Igreja Batista Reformada em Limoeiro do Norte, por ocasião do culto solene de posse de pastor titular presidente, realizado ao 4º dia de fevereiro de 2023. Cláusula primeira: nós, membros da Primeira Igreja Batista Reformada em Limoeiro do Norte, assumimos solenemente diante de Deus e perante os pastores e membros de outras igrejas co-irmãs aqui representadas neste culto solene de posse, conforme determina o seu estatuto e regimento interno e precetua o Novo Testamento, comprometemo-nos a cumprirmos os seguintes deveres para com o pastor Jânison Costa Ferreira. Primeiro, de regar com orações diárias e auxílio espiritual o ministério do pastor Jânison Costa Ferreira, sabendo que, como todo cristão, está sujeito a tentações, tristezas e tribulações, e maior peso e responsabilidade estão sobre os ombros dos mestres da Igreja de Cristo. 2 Tessalonicenses 3:1, Colossenses 4:3 e Atos 12:5. A igreja responda: amém. Segundo, de submeter-nos respeitosamente às suas exortações, bons conselhos e repreensões que fluam da viva e santa palavra de Deus. Amém. Terceiro, de defender e zelar pelo seu bom testemunho, não aceitando acusações injustas e caluniosas, e nem afligindo seu espírito ou debilitando seu trabalho entre nós com rebeldia e dureza de coração. Amém. Quarto, de acordo com a nossa capacidade, isto é, conforme Deus nos abençoar com as coisas boas deste mundo, honrar o pastor e sua família com sustento confortável e adequado ao seu estado e condição, pois Deus ordenou que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Então, os irmãos pactuaram isso com o pastor Jânison, e diante de Deus, diante a todos os presentes, nós temos que cumprir o que nós pactuamos. Então eu quero convidar agora o pastor Jânison, que também agora fará o pacto com os membros da nossa igreja. Amém, meus amados. Boa noite. Esse é um pacto mútuo e não é só simbólico, irmãos. De fato, nós estamos diante do Senhor nesse momento. E então eu leio a minha parte diante do Senhor e da igreja. Eu, pastor Jânison Costa Ferreira, assumo solenemente perante a Primeira Igreja Batista Reformada em Limoeiro do Norte e dos pastores e membros de outras igrejas co-irmãs aqui representadas neste culto solene de posse, as funções de pastor-presidente desta igreja, conforme determina o seu estatuto e regimento interno e preceitua o Novo Testamento. Comprometo-me diante de Deus e perante todos a desempenhar as atribuições ora recebidas nos termos que adiante expressamente firmo, defender a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática e os distintivos dos batistas reformados expressos na Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, assim como o estatuto e regimento interno desta igreja. Segundo, desenvolver o ministério pastoral como elemento-chave da conciliação e comunhão da Igreja de Cristo, primando sempre pelos ensinos da Palavra de Deus e a defesa da doutrina da Confissão de Fé Batista dos nossos pais batistas adotados por esta Igreja. Terceiro, trabalhar intensamente pela unidade da Igreja, respeitando sua origem, seu nome, sua história, sua doutrina, seu patrimônio, permitindo sempre ser o elemento conciliador
que constituem a natureza da Igreja de Cristo. Quarto, aceitar as decisões, sugestões e observações da igreja local, por meio de sua assembleia administrativa, como sendo igreja que se autoproclama, autossustenta e autoadministra. Quinto, dedicar-me ao ensino das Escrituras, à oração, à visitação, ao bom testemunho, ao zelo e ao santo temor a Deus. Sexto, ser com a graça de Deus e o apoio irrestrito da igreja, servo de Cristo, bom esposo e pai e padrão dos fiéis na palavra e no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Sétimo, declarar publicamente que creio firmemente nos itens aqui expostos, tendo plena convicção disto. Oitavo, finalmente espero da igreja que andemos juntos, lado a lado, na dependência do Espírito Santo, para junto vivermos para a glória do seu nome e proclamação do seu evangelho da graça em Cristo Jesus. Diante disto, firmamos o presente pacto de deveres e compromissos da igreja para com o pastor e do pastor para com a igreja, na presença de todos, sob olhares de Deus e buscando dele a sua sabedoria para assim cumpri-lo. Amém, meus irmãos. Nós lemos agora há pouco o texto de Efésios, onde o Senhor diz que ele entrega ministros e entrega dons à igreja, mas também no mesmo texto ele diz que cada membro, cada junta, cada parte da igreja deve cooperar para o aperfeiçoamento da igreja sob o poder do Espírito Santo. E eu creio firmemente nisso, irmãos. O pastor não é a igreja. O pastor compõe a igreja nas responsabilidades, no ofício, nos deveres que o Senhor lhe impõe. Mas assim também a igreja é formada de outros membros que possuem deveres, que possuem uma vida com o Senhor, que possuem comunitariamente dons e direcionamentos do Senhor como juntas e partes desse corpo e que devem operar também em conjunto para que o corpo inteiro cresça até que o Senhor venha nos buscar, meus irmãos, e assim sejamos todos perfeitos como igreja de Cristo. Amém? Possamos pactuar isso diante do Senhor e assim viver para a glória dele. Passa o irmão Denis. Quero convidar a irmã Carol, Cecília, também o irmão Eliseu Xavier para fazer uma oração em agradecimento por essa família que nós recebemos agora em Limoeiro do Norte. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou com as suas poderosas mãos, o Senhor nos fortaleceu nos momentos difíceis, para que hoje pudéssemos nos regozijar no Senhor, pela tamanha graça e misericórdia da parte do Senhor de ter enviado o pastor Janson para esta igreja, para pastorear este rebanho. Nós queremos lhe suplicar, Pai amado, que o Senhor fortaleça ele no rigor da batalha, que o Senhor dê força, que o Senhor seja o castelo forte dele, Senhor. Quando adversários surgirem, que o Senhor inflame o seu coração, reavivando nele o dom que o Senhor entregou a ele. Que a sua família, Senhor, seja fortalecida. Que a irmã Carol frutifique em piedade. Que essa família, Senhor, seja padrão para todos nós. E assim, seguindo este modelo, possamos de glória em glória, de fé em fé, sermos cada vez mais conformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Fortaleça os passos dele, Senhor, aqui no ministério a ser exercido nesta igreja, e nos auxilie para que de igual sorte possamos cumprir este pacto e assim vivermos para a glória do seu nome e para o seu louvor, Pai.
Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, antes de passar a palavra aqui para o pastor Jânison, eu quero pedir que o Eliseu traga um presente que a igreja comprou, pastor Jânison, presente de boas-vindas. Vamos tirar. 650, né? Então, pastor, esse é um presente em nome da igreja, um agradecimento pela vinda do senhor para cá. Então, nós todos almejamos que o seu ministério dê muitos frutos aqui, junto com a nossa igreja, e assim nós vamos caminhando, crescendo a imagem de Cristo, sendo pastoreado, como o pastor pregou muito hoje, cuidando do nosso pastor, para que assim ele possa cuidar de nós também. Amém? Amém, meus irmãos. Eu que gostaria de agradecer ao pastor Elivando, grande amigo que o Senhor tem me dado, que o Senhor possa aperfeiçoar a nossa amizade, aproximar também ainda mais as nossas igrejas. A comunhão dos santos, ela, meus irmãos, extrapola os nossos limites locais. Nós vemos aqui no Novo Testamento como é uma dádiva a reunião e o ajuntamento dos crentes, que o Senhor nos conduz em todas as coisas. Sou grato ao Senhor porque vi a condução dele, o amparo. Não é fácil, né? Deixar o estado e sair. Eu tenho resistência a mudanças, viu, irmãos? Uma das orações que eu faço ao Senhor é que eu permaneça em Limoeiro até o fim dos meus dias. Mas eu vi o Senhor cuidando e provendo graça e fortalecimento à minha esposa, à minha família, a nós. Nós temos recebido da igreja do Senhor cuidado, temos recebido uma hospitalidade indizível. Nós agradecemos os irmãos pelo carinho. Que o Senhor possa nos conduzir, irmãos, em meio aos desafios, em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio ao mundo mau. Nós somos peregrinos em uma terra desolada, irmãos, que será restaurada no fim pelo Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos lembrar disso, nós possamos nos apoiar mutuamente, cuidarmos uns dos outros, e que em tudo e acima de tudo a glória do Senhor seja buscada por nós. Esse é o objetivo da igreja, nós fomos chamados para isso. A nossa vocação é a glória do Senhor. A sua multiforme sabedoria se manifesta por meio da igreja. Eu oro a Deus com todo o meu coração que assim seja em relação à Igreja Batista Reformada Limoeiro do Norte também. Amém, meus irmãos? Obrigado, presbítero Denis, presbítero Eliseu. Tem sido bons companheiros que o Senhor tem provido desde já. Amém? Oremos ao nosso bom Senhor. Pai eterno e bendito, graças nós te damos, Senhor. Te damos pela tua bondade, Senhor. Te damos porque tu não só, ó Deus, ordena, não só, Senhor Deus, nós contemplamos a tua lei perfeita, santa, Senhor Deus, pura, sem mácula, Senhor. Mas, ó Senhor, tu opera em nós com teu Santo Espírito, para que nós venhamos a experimentar, Senhor Deus, a prática da tua palavra, para que possamos experimentar, Senhor Deus, e cumprir as ordens que tu nos entregas, Senhor. Em Cristo recebemos todo o suprimento de graça para isso, Senhor. Portanto, que nós possamos lembrar que sempre que falharmos, Senhor, é por culpa nossa, é por culpa do pecado, Senhor, pois sempre temos em Cristo, Senhor Deus, ampla suficiência, total suficiência, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, diante de Ti, diante do pacto que foi estabelecido hoje, diante da Tua palavra lida e pregada, Senhor Deus, pelo Teu ministro, pastor Elivando, nesta noite, que os nossos corações estejam contritos, perfurados por ela, submissos e escravos dela, Senhor, pois assim viveremos, Senhor, para a glória do Teu nome. Se a nossa consciência e o nosso coração a Ti estiverem submissos, Senhor, experimentaremos da Tua graça, do Teu conforto, do Teu fortalecimento, do Teu poder, Senhor. Portanto, que nunca esqueçamos disso. Ampara-nos, auxilia-nos, Senhor.
opera em nosso favor, Senhor, opera pela Tua palavra, opera pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Ministra aos nossos corações e à nossa igreja, Senhor, as dádivas do Evangelho. É o que nós imploramos a Ti no nome santo de Cristo Jesus. Desde já Te agradecemos, Senhor.